Olá, meu nome é Lucas Camargo Gonçalves Martins e esse trabalho foi desenvolvido sob orientação da professora Eliana Zen no Instituto Federal Farroupilha, campus São Vicente do Sul. O título do trabalho é Análise de acessibilidade em cartilha digital utilizando validadores automáticos. A seguir, eu vou estar apresentando o contexto, os métodos utilizados e os principais resultados obtidos. As disciplinas de programação, elas dependem muito de recursos visuais, como cores, janelas e elementos gráficos. Para estudantes cegos, isso se torna uma barreira, porque mesmo com o uso de tecnologia assistiva, muitos conteúdos ainda continuam inacessíveis. Assim, percebeu-se a necessidade de orientar professores sobre como adaptar seus materiais e estratégias de ensino para tornar aulas mais acessíveis e inclusivas. E foi a partir dessa necessidade que surgiu a ideia de disponibilizar uma cartilha digital contendo orientações para o ensino de programação para estudantes cegos. E o que é essa cartilha digital? É um documento que fornece orientações para professores de como elaborar uma aula acessível para esse grupo de alunos. O documento inicialmente ele foi disponibilizado em HTML, que é uma linguagem de demarcação, na plataforma GitHub. Porém, por ser em HTML, era uma página estática. Então, com o objetivo de elaborar uma página dinâmica, onde tivesse funcionalidades como, por exemplo, o administrador poder estar sempre inserindo conteúdos na cartilha ali, e também o usuário pudesse enviar sugestões de melhoria, talvez de conteúdos a serem inseridos no documento. Foi desenvolvida uma versão aprimorada dessa cartilha, onde foram implementadas essas e outras diversas funcionalidades. O principal objetivo deste trabalho foi avaliar a acessibilidade dessa versão aprimorada da cartilha. Para isso, foi realizado testes utilizando validadores automatizados, onde foi identificada algumas barreiras de acessibilidade e foi corrigida de acordo com duas referências, que foi as diretrizes WCG 2.2 e a norma brasileira 17.225. O propósito é disponibilizar um ambiente web acessível e colaborativo, que possa estar sempre evoluindo continuadamente. A fundamentação teórica desse trabalho se baseou em três pilares. O primeiro é o conceito de acessibilidade definido pela Lei Brasileira da Inclusão, que garante o direito de qualquer pessoa utilizar sistemas com autonomia. O segundo são as diretrizes WCG 2.2, que são organizadas em quatro princípios, que segundo a própria WCG, eles são a base de uma web acessível. Quais são esses quatro princípios? O perceptível, o operável, o compreensível e o robusto. E o terceiro pilar foi a NBR 17.225, que foi lançada pela ABNT no início de 2025, e esse documento ele traz requisitos específicos para o contexto brasileiro de acessibilidade em conteúdos e aplicações web. Essas duas normas, a WCAG e a NBR, elas formaram a base técnica para todas as correções e os testes aplicados nesse trabalho. Falar um pouco sobre a cartilha. Como eu falei ali no início,
A cartilha ela foi criada para auxiliar professores de computação no ensino de estudantes cegos. O documento ele apresenta os principais desafios enfrentados por esse grupo de alunos, explica o uso de tecnologia assistiva como leitores de tela e displays braille e também propõe estratégias pedagógicas acessíveis. Como eu falei, a primeira versão ela foi publicada em HTML, está hospedada no GitHub, mas ela foi desenvolvida sem se guiar pelos critérios de acessibilidade ali da WCAG. Os materiais utilizados foi o PHP ali para a implementação da versão aprimorada, né, da cartilha digital, dessa nova versão, o MySQL, o HTML, o CSS e o JavaScript, o Visual Studio Code, o XAMPP e o GitHub. E aqui está uma parte importante do trabalho, que são as ferramentas de validação. Quais foram as ferramentas de validação? O Accessibility Insights for Web, que é uma extensão de navegador, né, que identifica erros de acessibilidade na página. E o Axe Accessibility Linter, que é uma extensão do Visual Studio Code, VS Code, que analisa o código enquanto ele é desenvolvido. Então, uma completa a outra. O Axe ele te indica erros diretamente no código enquanto tu desenvolve. E o Accessibility Insights for Web ele te indica erros depois do código, vamos dizer, pronto. Tu vai no navegador, ativa a extensão e ela avalia, faz uma varredura na tua página e te indica os erros ali, como corrigir, qual recomendação seguir. É um validador muito completo. Então uma completa a outra. Uma ali te auxilia no desenvolvimento, outra te auxilia quando o código está quase pronto. A metodologia envolveu 2 etapas, que foram os testes de validação para a identificação de erros de acessibilidade e após a correção ali dos erros de acessibilidade conforme recomenda a WCAG 2.2 e a NBR 17225. Para fins de comparação, já que a primeira versão da cartilha em HTML não teve a sua implementação guiada pelo WCAG 2.2, foram realizados testes nessa primeira versão. E como vocês podem ver, foi encontrado uma lista expressiva de erros, né, com número expressivo de erros. O primeiro foi erros em links, tanto no nome acessível do link, porque a WCAG recomenda que o nome do link seja já descritível para o usuário com leitor de tela, ele saber para onde esse link leva, o que ele faz. Então é muito importante que o link esteja com um nome descritível ali que forneça já a orientação do para qual caminho vai levar. Teve 6 erros na estrutura de listas, 21 erros na semântica HTML. Como eu falei, além de a primeira versão não ser guiada pelas normas WCAG e NBR, não foi utilizado também os validadores. Então, com uso, creio que com o uso do Axe, da extensão ali do VS Code, já não teria tantos erros de semântica, porque, como eu disse agora há pouco, o Axe Accessibility Linter, ele já te indica os erros
na implementação. Então, se tu desenvolve um bloco ali, por exemplo, de HTML, e esqueceu de uma marcação ali correta, esqueceu de fechar talvez uma tag, ele já te indica ali, aparece um pontinho de exclamação, interrogação ali, um xizinho, algum sinal que te indica o erro de acessibilidade. Então ele já não deixa passar lá pro usuário final. 75 elementos não acessíveis via teclado, que é o famoso Shift Tab ali. Então não teria esse erro também se tivesse se guiado pelas normas WCAG. E também se tivesse usado o Accessibility Insights for Web, porque ele te dá, além de fazer a varredura no site, ele te dá um checklist ali de navegação pelos elementos para checar realmente se estão acessíveis ou não para o teclado. Então tu faz manualmente ali no Tab, Shift Tab, e vai navegando para ver se tu consegue acessar todos. E 6 erros em listas aninhadas. Tem alguns elementos do HTML que não podem estar, digamos, um dentro do outro, uma tag dentro da outra. Então, listas aninhadas é um pouquinho complicado de desenvolver. Bom, o diagnóstico que a gente teve no primeiro teste de validação aí da primeira versão lá em HTML foi que aquela primeira versão do código tem baixa compatibilidade com leitores de tela e pouca navegação por teclado. Como vocês viram, foi um número expressivo de erros ali de acessibilidade que o validador acusou. Aqui eu deixei uma imagem de quando eu fiz o teste, que eu mandei até para a professora Eliana Zen, assustado. Falei para ela: a senhora precisa ver quantos erros deu daquela primeira versão. Aqui vocês veem como ele acusa visualmente ali o vermelhinho nas listas aninhadas. E além do erro visual, ele abre uma outra janela indicando qual norma a seguir ali, como vocês podem ver, que para me corrigir os erros do link eu teria que seguir a WCAG 2.4.4 e a WCAG 4.1.2. ele te dá o caminho do erro, o trecho onde está o erro, como consertar. Então eu acho o validador bem completo. Ele te ajuda ali realmente a corrigir o erro, e como ele está em conformidade, ele te indica a recomendação. Como ele está em conformidade com a WCAG 2.2, ele te indica a recomendação de como corrigir este erro, qual recomendação seguir. Essa é a primeira fase, que é a verificação automatizada. Depois tem a fase de paradas de tabulação, que é os erros por teclado ali, né? Que tem o checklist ali que tu deve seguir no Shift Tab para ver se todos os elementos estão acessíveis por teclado. E depois, a terceira fase, são elementos que precisam de revisão. O que é? Talvez eles não estejam inacessíveis, não seja uma barreira de acessibilidade, mas que são bom revisar, que tem como melhorar. O segundo teste de validação, na versão aprimorada da cartilha, ele apresentou uma redução significativa dos erros detectados. Durante o teste de validação ali, foram só 2 inconsistências em listas que foram já corrigidas seguindo a WCAG, a recomendação do WCAG 1.3.1. Ele apresentou uma boa navegação por teclado, não apresentou nenhum erro. Então a navegação por Tab, Shift Tab, setas foi totalmente funcional. E não teve nenhum erro apontado pelo Axe Accessibility Linter.
diagnóstico que a gente teve foi que essa nova versão da cartilha, essa versão aprimorada, ela passou a atender os principais critérios de acessibilidade, porque, como eu falei, os validadores eles estão em conformidade com a WCAG 2.2. Então, se eles não indicam nenhum erro de acessibilidade ali, é porque o site está minimamente acessível para o público com deficiência. Considerações finais. Bom, os validadores automatizados eles são ótimas ferramentas de apoio que te ajudam muito, tanto durante o desenvolvimento quanto a parte final do código ali. Então, são ferramentas poderosas para detectar as falhas técnicas. Porém, eles não substituem testes com usuários reais. Que esses testes com usuários reais eles são essenciais para avaliar a experiência prática. Porque, como a gente sabe, aquele velho ditado, né? Nada substitui a prática. Também pode-se notar que aplicar as diretrizes desde o início da implementação ela tem um efeito de melhoria na acessibilidade, porque, como eu citei anteriormente, a primeira versão da cartilha HTML ela não foi guiada pela WCAG 2.2 nem pela NBR 17.225, e ela apresentou aquele número expressivo que a gente viu de erros de acessibilidade. E essa que foi guiada, que utilizou validadores, ela apresentou poucos erros de acessibilidade. Então, o projeto que ele é desenvolvido, implementado, seguindo ali as diretrizes de acessibilidade, ele tem mais chance de apresentar poucas barreiras de acessibilidade para usuários com deficiência. E o projeto visa contribuir, né, para ambientes educacionais digitais mais inclusivos, sem apresentar barreiras, que, como eu falei, todos possam ali enviar sua sugestão de melhoria, de materiais a serem adicionados para cada vez mais enriquecer o material. Agradecer a atenção e a oportunidade de ter participado desse evento. Eu participei lá em 2023, foi meu primeiro evento, minha primeira publicação. Então, mais uma vez agradecer a oportunidade de estar participando, de estar publicando. E se tiver dúvida, qualquer dúvida, quiser conversar sobre, eu gosto muito do assunto, meu e-mail está no primeiro slide, pode mandar e-mail, a gente conversa, marca por Meet. Bom, estou aqui aberto a dúvidas, melhorias. Muito obrigado.